Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Passaram bem o dia? Eu passei com saudades de vocês, viu, pastor Ranieri? Fiquei com saudades deles, de voltar aqui e de estarmos juntos nesta noite para continuarmos estudando a palavra de Deus e meditando e refletindo naquilo que nos motiva a permanecer à espera do melhor. O pastor Elias, nas suas palavras introdutórias, falou de recordações, de lembranças, de memórias, e que os anos se passarão depois de que você passou por aqui, de semana de oração que você ouviu aqui, e você vai continuar lembrando-se delas por muitos e muitos anos. E isso é algo inevitável na minha vida. E até é interessante porque as lembranças que tenho daqui, elas são compartilhadas com a minha esposa, porque foi aqui que nós nos conhecemos. E daqui começou o nosso namoro, o nosso noivado e o casamento. Foi na frente da lagoa de Arthur Nogueira que eu pedi a minha esposa em casamento. Viu? Que lugar chique para pedir. E agora moro eu lá. No mesmo, mal sabia eu que anos depois estaria eu lá. E aqui tem até o meu padrinho e minha madrinha de casamento, a Milton e Elaine, também aqui na frente. E as lembranças ficam, e eu estava parado ali, lembrando de alguns momentos que ficam na memória daquilo que vivi aqui no NASP. Naqueles tempos, nos tempos que o pastor Elias estudou aqui, que foi o mesmo tempo que eu, tinha todo o começo de ano a tal da gincana das cores. Lembra dela, pastor Elias? Cada ano era uma cor. Então, o primeiro ano era amarelo, e isso era de todos os cursos. Que na época, todos os cursos que eu estudei aqui era teologia, pedagogia e letras. Então, eram todos os cursos. O segundo ano, o primeiro eu falei que era que cor? Amarelo, era amarelo. Se eu errar aí, aquele pessoal me lembra. O segundo ano era vermelho. O terceiro ano era azul. E o quarto era verde. Era isso mesmo? E numa dessas gincanas das cores aconteceu algo que me deixou envergonhado aqui no colégio. Porque, deixa eu explicar como é que era, para aqueles que não viveram naquele tempo. Essas gincanas das cores aconteciam no sábado à noite. Eram várias atividades e provas que tinham, e as equipes então se reuniam e elegiam quem é que ia participar, ou quantos iriam participar, quem seriam os que iriam participar. E a ideia era o seguinte: na sexta-feira que antecedia a gincana das cores, o colégio então ficava enfeitado e cada ano fazia propaganda da sua cor. E colocavam placas, faixas, até algumas coisas em cima ali do centro de comunicação. Outros já eram mais criativos, diziam assim, o céu é azul, para tentar promover. E os quartanistas todo ano faziam a grama é verde. E eles achavam que esse era o empenho. Só que tinha uma regra simples. A regra era o seguinte: sexta-feira de manhã, colégio enfeitado. E valia ponto. A cor que mais fizesse propaganda e que tivesse mais enfeitada era a vencedora e ganhava os pontos daquela prova. Só que na hora do pôr do sol não podia ter nada. Todas as propagandas tinham que ter sumido do colégio. Porque a entrada do sábado acabava a prova. E você sabe como é que funciona esse tipo de coisa? Para montar, todo mundo vai. Mas na hora de desmontar, meia dúzia aparece. E eu era um dos meia dúzia que apareceu para desmontar. E eu pensei que vinha muita gente e para desmontar ia ser rápido. Mas só com 6 pessoas desmontar era muito difícil, porque inventaram algumas coisas meio complicadas. E eu, quando vi o tamanho do trabalho que nós tínhamos e o pequeno time que tínhamos, eu falei para um dos que estava liderando, organizando, falei assim, é o seguinte, eu não vou poder ficar aqui não. Porque isso aqui é muita coisa para fazer, e vai da hora do pôr do sol, eu tenho que cortar o cabelo. Meu cabelo estava do jeito que eu não estava gostando. Você vai ter que cortar o cabelo. E ele falou assim, não, mas se você for embora, é 1 a menos, só vai ter 5 agora, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, mas como é que eu vou fazer com o meu cabelo? Eu tenho que cortar o cabelo, e é difícil, é complicado. Tem que ir lá para Arthur Nogueira, tem que arrumar carona para cortar cabelo. Hoje já está tudo mais fácil, né? Hoje tem já cabeleireiros mais próximos por daqui. Mas naquela época não tinha. E eu falei, não, vou ter que ir para Arthur Nogueira. Ele falou assim, não, é o seguinte, esse rapaz disse, eu tenho uma máquina lá no quarto. E ele falou assim, e eu depois
faço um corte no seu cabelo com a máquina. Eu falei assim, não, mas vou dar trabalho para você, né? Não, não é trabalho nenhum. E eu falei, não, mas você sabe cortar cabelo? E ele me falou uma coisa, naquele momento, que na minha inocência, na minha ingenuidade, eu não sei o que aconteceu, eu me convenci daquilo. Hoje não teria me convencido. Eu falei, você já cortou o cabelo? Eu falei assim, não, eu já tosei minhas cachorras. Aí... E eu na hora pensei, bom, se ele já tosou o cachorro, porque ele sabe manejar a máquina, né? E fiquei ajudando a desmontar os enfeites da cor azul. E já terminamos, faltava pouco tempo para o pôr do sol. E eu falei assim, bom, e agora? Ele falou assim, não, eu vou dar uma olhada lá para a gente fazer o corte no seu cabelo. E eu fui para o meu quarto, para o 201. E eu abaixei a cabeça assim na escrivaninha, abaixei porque eu estava meio cansado. E eu acho que eu fiquei um pouco sonado naquele momento. E de longe eu comecei a ouvir um barulho de um motor, que ligava e desligava, ligava e desligava. Eu olhei para o lado, era ele com a maquininha. Eu assim, não, está tudo certo, está pronto, vem cá. Aí ele botou uma cadeira na frente do espelho que tinha no quarto, eu sentei. E ele pegou uma toalha dele, eu falei assim, ó, que beleza, né? O serviço está melhor do que eu pensava. E ele, então, botou a toalha e começou a passar a máquina aqui em volta do meu cabelo. Mas antes de passar em volta, ele perguntou assim, qual é o número que você quer? Eu falei, olha, sabe até que tem número, né? Então, isso é uma garantia. Eu falei, 3. E aí ele pegou o pentezinho 3, tudo certinho. E aí ele passou assim, a máquina aqui em volta, né? E eu olhei e falei assim, mas é que ficou bom mesmo o serviço? E ele falou assim, o que você achou? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim. E eu falei assim, não, ficou bom. Aí ele falou assim, não, agora tem que fazer o pezinho. Para as mulheres, pezinho é o contorno assim, do cabelo. E aí ele tirou o pente 3 e a máquina fica no 0. Para fazer esse contorninho assim, né, do cabelo. E ele fez o contorninho. Fez todo aqui do lado. E eu olhei assim e falei assim, mas que beleza, né? Ficou direitinho. E aí eu olhei e tal, já estava me levantando, quando ele falou assim, espera aí que tem um fio comprido aqui. E eu sentei. Na hora que eu sentei, ele esqueceu que estava sem o pente 3, e ele pegou a máquina e passou assim, ó, vum, subiu aqui. Na máquina 0. Imagina a situação. Quando eu vi aquilo, me deu um desespero. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou com esse cabelo aqui? Com uma faixona assim, parecia uma estrada aberta numa mata fechada. E ficou uma estrada aqui. E eu fiquei desesperado na hora. E vejo como o desespero é tão grande que você permite fazer outras bobeiras. Entrou um colega de quarto, Moisés Reis, trabalha hoje na Associação Paulista Oeste. E ele entrou carioca, bagunceiro. E quando ele viu o meu cabelo, virou o motivo da risada, né? E mas como é que você ficou com esse cabelo agora? E não sei o quê. O pastor Valente não vai deixar você entrar na aula com esse cabelo assim. Eu falei, não, mas o que eu vou fazer? Como é que eu não tenho mais o que fazer. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte. E olha como o meu desespero era tão grande que eu permiti a sequência da história. Ele falou assim, não, para ficar melhor tem que fazer igual do outro lado. E aí quem ia fazer isso era o Leonardo, que fez a avenida no meu cabelo. E eu falei, não, você não, agora o Moisés vai fazer. Eu já queria que o outro fizesse. Eu falei, você já estragou já demais do que tinha que estragar. E o Moisés fez do outro lado pior do que estava naquele. E mesmo assim minha esposa decidiu casar comigo. Vendo aquelas 2 avenidas que ficaram. E no final teve que rapar 0 tudo aqui. Ficou uma coisa horrorosa, parecia um índio. Mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais escolha. Coisas que ficam, coisas que marcam
e coisas que estão no coração. E quando eu encontro esse pessoal, até hoje eu lembro do cabelo. Eles lembram rindo, e eu lembro com tristeza no coração, porque eu ficava com vergonha. Eu só olhava as pessoas de frente, alguém vinha do lado, eu já virava assim, para não... Era a minha proteção até que o cabelo crescesse e tampasse aquilo que estava por trás. Bom, vamos à sequência. O pastor Elias me entregou aqui a nossa agenda, que está colocada lá na tenda da oração. Já passaram por lá 307 pessoas, que elevaram suas orações e suas preces. Amanhã a tenda vai continuar o seu funcionamento. Você vai lá, coloca o seu nome aqui, e nós vamos todas as noites trazer esse caderno, essa agenda, e vamos continuar intercedendo por cada um dos pedidos que foram feitos lá na tenda da oração. Deus, Ele está olhando por todos nós, tenha certeza disso. Ele se compadece da sua dor, das suas dificuldades e dos seus problemas. Ele entende aquilo que você passa e Ele não desviou os olhos dos seus problemas. Por isso eu lhe convido nesse momento a fechar os seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor Pai nosso, neste momento, quando o nosso pensamento volta-se para o céu, nós nos colocamos diante do Senhor, colocando nas Tuas mãos os nossos corações, os pedidos que trazemos, os anseios, os clamores, os medos, mas acima de tudo a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Sabemos que em nenhum outro lugar podemos encontrar a segurança e o auxílio que encontramos diante do Senhor. É agora, bondoso Pai, no silêncio desta noite, dentro desta igreja, na Tua casa, que nós mais uma vez solicitamos a presença do Teu Espírito em nosso coração e na nossa vida. Querido Pai, algumas decisões já foram tomadas durante o comecinho desta semana de oração, outras ainda serão tomadas. Existem necessidades, bondoso Pai, que gritam dentro do nosso coração, e por isso nós depositamos tudo isso diante do Senhor. Querido Pai, aqui nesta agenda estão o nome de 307 pessoas que foram à tenda da oração, que já elevaram clamores ao céu. E eu mais uma vez, querido Pai, quero interceder por cada uma dessas pessoas, pedir por todas elas. O Senhor sabe e conhece. Confiamos em Ti, por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. E hoje à noite, o nosso estudo, ele será numa longa porção da Bíblia. Nós vamos tratar do Evangelho de Marcos, capítulo 4 e capítulo 5. Basicamente, a partir do verso 35 do capítulo 4 até o final do capítulo 5. Há algo muito interessante nesta história. Embora sejam 2 capítulos, embora seja um trecho longo, estamos falando de um mesmo dia. O Senhor Jesus realizou 35 milagres segundo os 4 evangelhos. Mas nós sabemos que o que estão escritos nos 4 evangelhos não foram todas as coisas, nem todos os milagres que o Senhor Jesus fez. Isso é confirmado pelo evangelista João, que no final do seu evangelho diz assim: o Senhor Jesus fez muitas outras coisas, e eu acho, e aí é a opinião dele, que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Isso quer dizer que nós hoje temos apenas um resumo do que foi a vida de Cristo Jesus. Sabemos apenas algumas coisas do que Cristo fez. E dentre o resumo, 35 milagres estão registrados nos 4 evangelhos. Esses 35 milagres estão distribuídos em 3 anos e meio de ministério de Jesus. E se você somar os dias do ministério de Jesus, você vai ver que 35 milagres foram pouquíssimos dias, no universo de mais de 1000 dias de ministério que temos aqui registrados na Bíblia. Mas o interessante é que neste trecho que vamos estudar hoje à noite, 4 milagres aconteceram no mesmo dia. E antes de entrarmos nos milagres, eu preciso fazer 2 simples, rápidas e diretas observações. Primeira observação:
Os milagres que vamos olhar, estudar e analisar na Bíblia são milagres verdadeiros, genuínos, reais. Não são histórias fictícias, não são personagens inventados, mas são pessoas reais que vivenciaram os milagres de fato. Segunda observação: o poder de Cristo Jesus, que atua hoje, dia 25 de setembro de 2011, é o mesmo poder que atuou no passado. Eu quero dizer com isso que os milagres que o Senhor Jesus realizou lá atrás são milagres que o Senhor Jesus pode realizar hoje, agora. Aqui são 4 milagres que aconteceram no mesmo dia, mas eu estou lhe assegurando que esses 4 milagres podem acontecer em 1 hora, podem acontecer em 1 minuto, em um sermão, em uma vida só. Porque o poder de Cristo, de fato, é exatamente igual. E o que Ele fez, Ele ainda faz. Diante dessas 2 observações, podemos agora considerar o texto bíblico. A partir do verso 35, a Bíblia começa dizendo que já era tarde e Jesus acalma uma tempestade. Eles estavam passando o mar da Galileia e eles chegam à terra dos Gerazenos. E em terra firme, a Bíblia diz que um homem possesso de espírito imundo veio ao encontro de Jesus. Jesus faz o segundo milagre. Ele volta ao mar da Galileia e em terra firme de novo aparece um homem chamado Jairo. E Jairo pede que Jesus vá à sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava muito doente. Jesus aceita o convite. E no caminho à casa de Jairo, aparece uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Essa mulher toca na orla da veste de Jesus. E acontece o terceiro milagre. E agora, na casa de Jairo, Jesus entra e ele traz de volta à vida a menininha. Que é exemplo da mulher que tinha hemorragia, tinha apenas 12 anos. E os 4 milagres impactaram profundamente aqueles que vivenciaram o milagre. Vejam a descrição que Marcos faz da reação dos discípulos e das pessoas diante dos milagres que aconteceram. Verso 41 do capítulo 4. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, a pergunta dos discípulos diante do primeiro milagre era: que homem é esse? Como é que ele faz isso? De que jeito ele faz isso? Porque os milagres são milagres, e os milagres fogem da nossa condição, da nossa capacidade, da nossa racionalidade. Os milagres não são feitos por nenhum ser humano, não existia nenhum truque, nenhuma mágica. O milagre era a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Segundo milagre, verso 15 do capítulo 5, diz a Bíblia, na última palavra, e temeram, tiveram medo. A pergunta da madrugada volta diante do segundo milagre: que homem é esse? Como é que ele faz isso? De que jeito que ele faz isso? Depois do milagre da mulher que tinha a hemorragia, diz a Bíblia no verso 33, do capítulo 5. Então a mulher, atemorizada e tremendo. Essa era a reação. Esse foi o impacto na vida dela. Diante do milagre. E o último milagre. Verso 42 do capítulo 5. Diz a Bíblia: ficaram todos, na última frase, ficaram todos sobremaneira admirados. Que homem é esse? Como é que ele faz isso? Como é que Jesus faz isso? Vamos olhar para os milagres. Primeiro milagre. A Bíblia diz que Jesus estava no barco com os discípulos. E no meio da viagem, na madrugada, um grande temporal se formou. Entre os discípulos haviam homens que eram pescadores, homens que conheciam o mar, homens que já tinham vivido experiências talvez parecidas, próximas daquilo que eles estavam vivendo. E no meio do temporal, no qual os discípulos lutavam para que a embarcação não afundasse,
para que ela não naufragasse, alguém percebeu que Jesus não estava ajudando. E a Bíblia conta que um dos discípulos chegou a Jesus que estava dormindo sob o travesseiro. E perguntou assim: mestre, nós estamos morrendo, o senhor vai continuar aí dormindo? E a Bíblia conta que Jesus acordou, colocou-se em pé na popa do barco e disse assim: acalma, emudece. E naquele mesmo instante, naquela mesma hora, o temporal se acalmou. Por isso eles ficaram assustados. Como pode alguém falar com o mar e o mar obedecer? Como pode alguém falar com o vento e o vento obedecer? Chegam em terra firme. E se você olhar a descrição bíblica, verso 2, 3, 4 e 5, do capítulo 5, a Bíblia descreve como aquele homem atormentado pelo diabo, pelo inimigo, pelo coisa ruim, vivia. Ele estava no meio das sepulturas, tentaram prendê-lo com cadeia, com correntes, e ele arrebentava tudo. Ele se feria com pedras. Essa era a vida dele. Completamente arruinada e destruída. E aqui, nessa descrição, está um quadro daquilo que o inimigo quer fazer com a minha vida e com a sua vida. E depois do encontro com Jesus, diz a Bíblia, verso 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. E olha como diz a Bíblia, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. É um milagre. Mais um milagre. Uma vida transformada, uma vida restaurada. Agora, volta para o outro lado do mar e aparece a mulher enferma. 12 anos, com hemorragia. Já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e remédios e ninguém conseguia solucionar o seu problema. Talvez numa tentativa de um novo tratamento, de uma nova forma de solucionar o seu problema, ela ouviu a fama de Jesus, diz a Bíblia. E diante dos testemunhos daquilo que ela ouviu, ela pensava assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, diz o verso 27. No verso 28, diz a Bíblia, que ela tocou. E a Bíblia descreve que no mesmo instante que ela tocou, ela sentiu estar curada do seu flagelo. E agora, Jesus chega à casa de Jairo. E quando ele entra na casa de Jairo, a primeira coisa que ele ouve foi dizendo assim: Senhor Jesus, o Senhor demorou demais para chegar. Porque a menina já não está mais doente, mas a menina já morreu. E Jesus diz assim: não, ela não está morta, mas dorme. E há aqui na Bíblia uma mudança de comportamento forte, porque o verso 40 diz assim: e riam-se dele. Eles deixaram de chorar no funeral para começar a rir de Jesus, para zombar de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no quarto onde a menina estava e ele disse duas palavras: Talita cumi. E naquele mesmo instante, a menina que estava morta recuperou sua vida. Levantou-se e pôs-se a andar. E terminam o dia de milagres. Terminam os milagres daquele dia. Mas como eu disse a vocês, esses milagres são milagres que podem acontecer na sua vida. Quando? Hoje. Vamos trazer os milagres para os nossos dias. Primeiro milagre. Jesus acalma uma tempestade. E o que são as tempestades? As tempestades são os problemas que nós passamos. As tempestades são as situações que eu e você enfrentamos. Algumas vezes é possível prever a tempestade, mas em outras situações e outras ocasiões, as tempestades simplesmente aparecem. O temporal sobrevém. E como os discípulos, nós sentimos que esses problemas estão nos jogando para um lado e para o outro. Olhamos para as nossas forças internas e pensamos assim: já não consigo mais. Eu já não aguento mais. Eu já não posso mais lutar. E a grande tristeza é que nós queremos evitar as tempestades. Mas é algo inevitável.
Se hoje você não está passando por um temporal, por uma tempestade, saiba de uma coisa: amanhã ou depois, o temporal vai vir sobre você. E sabendo disso, às vezes, olho para as minhas duas filhas, duas garotinhas pequenas, de 6 e 4 anos, e eu começo a pensar, qual é o mundo que essas garotinhas terão daqui para frente? Quando eu não estiver perto, o que elas vão ter que passar? O que elas vão sofrer? Quais são os temporais que sobrevirão sobre as suas vidas? Tantas situações difíceis, complexas. E eu sei que existem pessoas aqui hoje à noite que estão no meio de um temporal. Situações que aparentemente fugiram do controle. Há alguns dias atrás, eu estava lá na União, e a minha secretária, Milena, tocou o telefone e falou assim: pastor, ligou um rapaz aqui para a União e ele quer falar com qualquer pastor. Ele está chorando no telefone, ele está desesperado, ele quer falar com qualquer pastor. O senhor pode atendê-lo? Posso, pode passar a ligação. Eu passei a ligação, começamos a conversar, e ele estava com uma voz amargurada. E eu perguntei assim, sobre o que você quer que a gente ore? Pelo que vamos orar? E ele falou assim: pastor, eu estou ligando porque eu precisava falar com alguém, pastor. Eu precisava desabafar aquilo que eu estou sentindo no meu coração. E eu falei: o que houve? Ele disse assim: pastor, minha esposa e eu, por muito tempo planejamos ter um filho. Sonhamos. Pastor, minha esposa engravidou. Ficamos felizes. E acabamos de fazer um ultrassom, pastor. Fizemos exames. E foi detectado que o nosso bebê vai nascer com síndrome de Down. Tempestades. Temporais. E ele pensava assim: pastor, e agora, pastor? Eu tenho dó dessa criança. Eu falei: calma, fique tranquilo. O que eu estou dizendo para você é algo que aconteceu no passado. Jesus Cristo tem poder para acalmar tempestades. Porque os problemas vêm. Às vezes as situações não são do jeito que você achava que deveriam ser. As coisas não acontecem da maneira como você pensava que iriam acontecer. E os temporais vêm. Você pode estar sorrindo no minuto e depois de um telefonema está chorando. Depois de um e-mail, de uma conversa, de uma fala. Tempestades que vêm, tempestades que se formam. Ou aquele casamento que você sonhou que seria tão maravilhoso, e aquele marido que parecia ser tão amoroso, tornou-se violento. Tempestades. Temporais. Ou quando o filho criado com tanto amor vai por caminhos que você não queria. Ou você aqui no NASP, longe de casa, e quando você liga, quando você telefona para os seus pais, para a sua família, o temporal se forma. Por situações difíceis, por aquilo que você ouve de lá, pelas notícias que vêm. Tempestades. Tempestades entre amigos. Tempestades porque alguém em quem você confiava te decepcionou. Alguém lhe traiu. Menosprezou você. E o temporal se formou. E aí está você agora vivendo como os discípulos, sendo jogado de um lado para o outro, em desespero, sem mais alegria de viver. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Jesus Cristo que no passado disse ao mar: acalma-te, emudece, é o mesmo que pode hoje olhar para o seu problema e dizer: acalma o problema, emudece. Ora, entenda uma coisa. Jesus dizer para o seu problema: acalma-te e emudece, eu não estou lhe afirmando, nem lhe assegurando que Jesus vai resolver o seu problema do jeito que você acha que ele tem que resolver. Eu não estou dizendo que ele vai fazer as coisas do jeito que você quer que ele faça. Eu estou lhe dizendo apenas uma coisa: Jesus pode lhe devolver a paz no coração. Ele pode fazer com que o problema não fique tão grande quanto você acha que ele é. Ele fez no passado. E o poder dele é exatamente o mesmo hoje. Se você hoje vive no meio de um temporal, convide Jesus, como os discípulos fizeram. Ele acalma a tempestade. Ele emudece o vento.
segundo milagre. Jesus Cristo, em terra dos Gerazenos, e encontra um homem destruído, tomado, arruinado pelo inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele anda como um leão em derredor, esperando qualquer brecha, qualquer deslize, qualquer passo fora. Outro dia, eu estava numa reunião dessa de jovens e me colocaram na frente e pergunte ao pastor. Era esse o programa. E eu fiquei sentado lá e respondendo as perguntas, as mais variadas. E tem uma pergunta que me intriga, que muitas vezes aparece. A pergunta é assim: pastor, isso é pecado? Aquilo é pecado? Fazer aquilo outro é pecado? Ir em tal lugar é pecado? E a minha resposta a esse tipo de pergunta é sempre uma outra pergunta. Eu pergunto assim: por que você quer saber? Por que você quer saber se é pecado ou não? Qual é o motivo? O que está por trás da sua pergunta? Se você tem dúvida, você está perguntando, é porque você sabe que não deve. Mas você quer achar alguma brecha na minha frase, na minha resposta, para justificar aquilo que você faz. Cuidado, não ande perto das ciladas que o inimigo traça, as ciladas que ele coloca. Ele sabe e conhece os seus pontos fracos. E diante dos seus pontos fracos, aquilo que você tem que fazer é construir cercas que lhe protegem. Eu era pastor de uma igreja, o telefone tocou de madrugada. O telefone toca de madrugada, você já sabe que é sempre algum pepino. E eu atendi o telefone, já passava das 3 horas da manhã, e era uma mulher dizendo assim: pastor, eu vou me separar do meu marido. E foi assim a saudação inicial. E como eu falei para vocês, eu acordo meio perdido com o que está acontecendo. Eu não sabia nem quem era. Eu falei assim: mas quem está falando? Pastor, é a fulana. Eu vou me separar do meu marido. Eu falei: não, então espera aí, antes de você separar eu vou aí. Desliguei o telefone, aí foi a hora de trocar de roupa, peguei o carro e fui para casa do casal. Estou contando a história porque eu tenho autorização. Cheguei na casa do casal, estavam os dois lá, um no lugar, outro no outro, estavam se falando. E aí sentei na sala, chamei os dois, né? O que aconteceu? Eu não sabia o que tinha acontecido, só sabia que eles iam se separar até aquele momento. O que aconteceu? E ela falou assim: não, pastor, o bonitão ali, ela falou. E ele não foi um bonitão assim, daquele amoroso. Diz que estava trabalhando no computador. E ela foi dormir. E ela acordou, olhou para o lado da cama e o bonitão não estava. Eu falei assim: coitado do bonitão, trabalhando tanto nessa hora, tadinho. Vou lá fazer uma surpresa para o bonitão. E aí quando foi, o bonitão estava vendo um site de mulheres pobres, pastor Elias. Elas são tão pobres que não têm dinheiro para comprar roupa, então elas tiram fotos. E ela chegou para fazer a surpresa e encontrou ele com aquele negócio estampado na tela. Aí a surpresa foi ela que teve. E aí o temporal se armou. O temporal se formou. E a discussão foi entrando madrugada dentro e agora estava eu lá. Para tentar resolver, para tentar solucionar o problema. O dia já tinha clareado já. E ela resolveu que ia perdoá-lo. E eu falei: bom, tudo bem. Reconciliamos o casal. Aí eu falei assim: agora é o seguinte, eu vou fazer que nem médico. Vou fazer prescrição. Como é que é, pastor? Eu falei: vou fazer uma prescrição para você. E eu peguei uma folha e escrevi igual médico: ao fulano de tal. Aí eu botei tópico. Primeiro,
não vai ter mais computador em casa. Pastor, mas isso aqui... Não, tem que ser radical. Agora você não vai ter mais computador em casa. Daqui a um tempo, quando a sua esposa achar que pode ter, vocês vão poder voltar a ter computador em casa. E o computador não vai ficar mais no quarto, vai ficar na sala. Ah, pastor, mas estraga a estética, mas vai ter que ficar na sala porque você tem problema com isso aqui. E na sala é um lugar mais difícil, né? Porque passa gente para lá e para cá. Sabe como se chama isso? Construir cercas, proteger-se. Porque o diabo vem para destruir sua vida, e fez na vida daquele homem. Mas o segundo milagre me diz uma coisa impressionante. Jesus tem poder para neutralizar os dardos inflamados do inimigo. Ele chegou e expulsou o demônio da vida daquele homem. Como Jesus hoje tem poder para lhe fazer vencedor em todas as áreas escorregadias da sua vida. Não é apenas aquele homem na madrugada que tem problemas. Talvez o seu problema não seja o mesmo dele, ou talvez seja o mesmo, mas o seu problema seja outro problema. Outras dificuldades que você vive. E o diabo, ele tem uma tentação sob medida para você. Ele sabe como te derrubar, ele sabe como te destruir, ele sabe como te levar para o erro. E muitas pessoas estão hoje escravizadas pelo seu pecado. E vou lhe dizer mais, talvez exista um homem aqui, hoje à noite, que saiu agora de um motel com uma outra mulher que não era sua esposa. E vive num tormento. Jesus tem poder para expulsar o demônio, lhe dar forças para que você seja vencedor. Não tente você mesmo lutar contra o diabo, porque você não pode contra ele. As nossas forças são fracas, mas há um Deus que pode. E há um Deus que a Bíblia diz assim, se Deus é por nós, quem? E esse quem inclui até o diabo, que destruiu a vida daquele homem e quer destruir a minha vida e a sua vida. Mas Jesus tem poder para neutralizar todos os dardos inflamados que ele tem jogado contra você. Ele fez no passado e pode fazer agora. Algum tempo atrás, eu fui fazer uma série de evangelismo. Isso foi uma história que marcou-me. Num bairro chamado Vila Aimoré. Fica na zona leste de São Paulo, a igreja fica 3 ruas para baixo da estação Itaim Paulista do trem. Alugamos um salão para começar uma igreja. E naquela noite, numa quarta-feira, apareceu uma mulher endemoniada 1h30 antes de começar o programa. E eu sei que não era força dela, porque na entrada do salão tinha uma mesa, um tapete e uma cadeira para recepção. E quando ela entrou, ela pegou aquele tapete, arrancou de um jeito e jogou no meio da rua, que eu percebi de longe, lá da frente, que não era uma força humana, era uma força sobrenatural. Vou encurtar a história. Tinha uma porta dessas que enrola. Nós baixamos, porque a mulher entrou no salão quebrando tudo, chutando cadeira, e era algo sobrenatural. Estávamos eu e mais 2. Depois de um tempo, seguramos aquela mulher, oramos e o inimigo a deixou. Mas na hora que o inimigo saiu do corpo dela, ele deu um grito. Ela, ele, situação. E eu ouvi um estouro como de uma bomba na rua. A porta tremeu. Se a situação já era assustadora, ficou mais ainda com aquele estouro. Abrimos a porta, porque a mulher já estava bem, já tinha tomado água, e um dos obreiros da equipe ia levá-la para casa. E quando abrimos a porta, nós descobrimos o que é que tinha sido aquele estouro. O transformador de energia no poste na frente do salão explodiu, no exato momento que o inimigo deixou o corpo daquela mulher. Só que aconteceu um milagre aquela noite, porque já estava na hora da programação começar. E com aquele transformador queimado, a rua inteira estava apagada, sem luz. E o nosso salão aceso.
Na hora, quando você se depara com um milagre, você começa a pensar assim, é isso mesmo que eu estou vendo? E diante da minha incredulidade a princípio de que eu estava vivendo um milagre, eu fui no interruptor da igreja. E apaguei a luz no interruptor. E quando eu apaguei, apagou. E depois liguei de novo e a luz acendeu. E na hora eu percebi que algo sobrenatural estava acontecendo naquela igreja. O diabo veio para atrapalhar, mas Jesus neutralizou os dardos inflamados e disse, aqui não, hoje não. O tema daquela noite, o selo de Deus é a marca da besta. A programação aconteceu. E se não era para ter luz, Jesus colocou luz lá naquele auditório. Nós saímos nas ruas convidando as pessoas, dizendo assim, venha para a igreja. Ninguém tinha luz em casa, o único lugar que tinha luz era a igreja. Nós saímos convidando as pessoas, todo mundo. Naquela noite, 14 pessoas vieram dos vizinhos, que não estavam vindo na série de evangelismo. E desses 14, 6 foram batizados no final. Foram porque não tinham luz em casa. Porque receberam um convite para ir e estarem na igreja num dia onde eles ficariam em casa sem nada. Mas deixa eu lhe contar mais. Programação terminou, projetor, computador, tudo funcionando. Fomos embora. Na manhã seguinte eu voltei lá no auditório, fui pegar algumas coisas. Quando eu abri a porta, a vizinha do lado ouviu a porta enrolando, o barulho, saiu. E foi ao meu encontro, dentro do salão. Falou assim, o que vocês fizeram ontem à noite aí? Eu já sabia o que ela queria dizer. Eu falei assim, não fizemos nada. Eu disse, não, alguma coisa vocês fizeram. Como é que vocês tinham luz aí, eu não tinha luz em casa? Eu falei, não, mas não fizemos nada. Ela falou assim, olha, era quase meia-noite, veio o Eletropaulo aqui arrumar. E eu falei, quando o homem estava pendurado no poste, falei assim, olha, por que eu não tinha luz e essa igreja aí do lado tinha? E ele falou assim, senhora, eles não tinham luz. Não tinha, senhora. A luz deles é essa aqui, esse fio aqui. A luz que vai para a senhora é a mesma luz que vai para eles. Eles não tinham luz. Ela falou assim, não, mas eles tinham. E eu falei para ela, senhora, nós não temos nada além desse fio aí que ele mostrou para a senhora. Isso é o poder sobrenatural de Deus. É o poder de Deus que neutraliza os dardos inflamados do inimigo. Terceiro milagre. Jesus cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que não estancava nunca. Nesse terceiro milagre, Jesus é aquele que tem poder para curar feridas que não curam nunca. E talvez você esteja vivendo assim. Eu estou falando de traumas emocionais, de doenças psicológicas, feridas da alma, que estão aí abertas dentro de você, sangrando, infeccionadas, doloridas, mas Jesus tem poder para fazer com que a ferida se cicatrize. Eu não estou dizendo simplesmente por dizer. Há alguns anos atrás, uma garota me procurou para conversar, e ela me disse assim, ela tinha 16 anos, falou assim, pastor, o senhor é a minha última opção, porque se não der certo aqui, eu vou dar um fim na minha vida. E eu, a princípio, me assustei, porque essa foi a abordagem inicial dela. E eu perguntei, mas o que aconteceu? O que houve? Aquela garota, durante 3 anos, foi abusada sexualmente pelo seu padrasto. Cansada de viver em silêncio, falou para a mãe. Os procedimentos todos legais foram feitos. Separação, prisão, julgamento, condenação. Os anos se passaram. Mas diante de mim estava uma garota completamente destruída com a vida. Eu tinha procurado ajuda, tratamento, auxílios, e diante de mim ela dizia assim, pastor, o senhor é minha última opção, porque eu já não consigo mais viver desse jeito. E diante das palavras dela, eu me senti tão pequeno. E na hora que ela me contava a sua história, eu pensava assim, o que eu posso falar para essa garota? O que eu posso dizer? Qual a palavra? Qual é a frase que eu preciso formular? E enquanto ela me contava, eu orava e dizia assim, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer.
Ela está falando que eu sou a última opção, eu não sei o que essa garota pode fazer. Me ajuda a fazer alguma coisa para salvar essa menina. E no meio da minha oração, vinha a história da mulher com fluxo de sangue. E eu confesso a vocês que eu pensava assim, mas essa história estava tão viva na minha mente, eu pensava assim, mas o que tem a ver essa história com esse problema? Eu não tinha entendido ainda a relação. Jesus curou uma ferida que não curava nunca. E diante de mim estava uma garota com uma ferida que não curava nunca, que não cicatrizava. Quando o dia acabava, as luzes se apagavam, a cabeça repousava sobre o travesseiro, as cenas voltavam, estampavam a sua mente. E eu lembro-me que naquele dia, o que falei para ela foi a história desta mulher. E disse assim, Jesus, Ele curou a ferida daquela mulher e pode curar a sua ferida. Você procurou auxílio e ajuda em vários lugares, mas agora você precisa procurar ajuda e auxílio em Cristo Jesus. Eu atendi aquela garota por algum tempo. Ao final, ela tomou a decisão por Jesus e foi batizada. Eu tive que sair daquela cidade, fui para outro lugar. E agora, recentemente, eu estava nessa cidade, com um evangelista daquela associação dentro do carro, e estava sentado no banco do passageiro, ele dirigindo, paramos no semáforo na cidade, e eu olhei e vi uma garota atravessando a rua, e pensei assim, eu acho que é fulana, a garota da história. Abaixei o vidro do carro e chamei pelo nome, para ver se ela ia olhar, e ela olhou. E ela virou e falou assim, pastor. Era ela mesmo. Pedi que ele encostasse o carro, ele encostou e eu logo saí do carro, porque eu queria conversar com ela e não queria expor a vida dela. E perguntei para ela assim, e aí, como é que você está? Ela me disse assim, pastor, eu não posso dizer que eu não me lembro ainda. Eu me lembro, mas hoje não dói mais. Entenderam? É isso que Jesus pode fazer. O seu problema pode parar de doer. A dor que você carrega no seu coração pode ser cicatrizada. Jesus Cristo fez no passado e faz hoje. A atuação de Deus é a mesma, o poder de Deus é exatamente o mesmo, é igual. Não há nada que Jesus Cristo tenha feito no passado que Ele não possa fazer agora por você, na sua vida. Ele tem poder para acalmar o temporal. Ele tem poder para neutralizar os dardos do inimigo e te fazer vencedor. Ele tem poder para cicatrizar feridas. E o quarto milagre me diz que Jesus Cristo tem poder para trazer de volta à vida qualquer coisa, até uma pessoa. Porque Ele trouxe de volta à vida a menina, mas Ele pode ressuscitar também o seu casamento. Ele pode ressuscitar a sua alegria de viver. Ele pode ressuscitar a sua motivação para continuar vivendo. Ele pode ressuscitar a paz do seu coração. Ele pode ressuscitar o cristianismo que um dia você teve, que agora não tem mais. Ele tem poder para trazer qualquer coisa de volta à vida. O poder dele não mudou. A atuação dele não mudou. Os milagres do passado são milagres que nós podemos contemplar e que eu contemplo todos os dias. Deus está vivo. Ele olha por você, intercede por você. E pode fazer coisas impressionantes na sua vida. Como Ele tem feito na vida de tantas pessoas. Porque Jesus Cristo é o diferencial. Ele é o que muda tudo. Jesus Cristo é o ponto de apoio que Arquimedes tanto procurou e não encontrou. É o ponto de apoio no qual o mundo pode ser movimentado. É através do poder dele, da atuação dele. Eu não estou pregando para você um Jesus Cristo histórico do passado. Eu estou pregando um Jesus Cristo vivo do presente. Em 1985, a primeira turma daqui do UNASP, tinha um rapazinho que estudou aqui, estudava aqui, e o nome dele era Renan.
O Renan veio para Artur Nogueira um pouco antes, porque seus pais, médicos, vieram para trabalhar aqui em Artur Nogueira. E pela influência de um amigo médico de Campinas, o Renan veio estudar aqui na recém-comprada fazenda Lagoa Bonita. Era ainda tudo muito simples, era só o casarão lá no fundo, onde as aulas aconteciam. E ele estudou aqui. Continuou seus estudos e, através da influência vivida, a sua família conheceu o verdadeiro evangelho e foram batizados. Através da influência dessa instituição, dessa escola. Mas os caminhos na vida do Renan foram caminhos tortuosos. Os anos se passaram e ele foi fazer medicina na Bolívia. Queria ser médico como os pais, seguir a carreira da família. Mas lá na Bolívia, ele conheceu as drogas. Lá na Bolívia, ele conheceu a cocaína. E mais, lá na Bolívia, ele conheceu um rapaz que estudava com ele chamado Gonçalo. E o pai desse Gonçalo é hoje, o maior traficante da América Latina. A droga é refinada na casa dele, embaixo. E o Renan, com essa amizade, tinha acesso às drogas. Estudou medicina na Bolívia, mesmo sob efeito de drogas. Depois da sua estada na Bolívia, ele voltou para o Brasil e veio morar em Barão Geraldo. Embora sob efeito de drogas, era um rapaz muito estudioso e começou a fazer direito. Mas ainda assim continuava usando drogas. Se aproximou de algumas pessoas de má influência, de pequenos traficantes. E como ele tinha contato com a Bolívia, ele começou a trazer droga da Bolívia para Campinas. Algo que eles chamavam de conexão. Para você ter uma ideia, o Renan chegou a ter $80 mil em cocaína enterrado no quintal da casa dele aqui em Artur Nogueira. Era um esquema milionário que movimentava toda a região aqui. Alguém que um dia conheceu a influência do Evangelho, alguém que um dia conheceu Jesus, foi tão longe, andou por caminhos tão distantes e estava agora comandando o tráfico de drogas. Não só comandando o tráfico de drogas, como o seu uso de drogas chegou a níveis incontroláveis. Depois de 30 horas consecutivas usando drogas, 30 horas, ele pegou o carro dele e saiu de Artur Nogueira, entrou nas estradas por aqui e viu um caminhão, acelerou e jogou o seu carro em cima do caminhão. De uma forma surpreendente, o caminhoneiro desviou. E ele não bateu no caminhão. Ele não conseguiu bater no caminhão. Talvez também pela droga que tinha, do jeito que estava vivendo. Nesse dia, ele teve uma overdose. Foi internado e na sua recuperação, o Renan começou a lembrar-se do Evangelho de Cristo Jesus. Lembrar-se daquilo que ele um dia ouviu aqui. E que ele não precisava estar onde ele estava. Ele não precisava ter vivido o que ele viveu. Não precisava ter ido tão longe quanto ele foi. E agora no mês de julho, eu fiz uma série de evangelismo aqui na cidade de Artur Nogueira. E no último dia,
pela graça de Deus, o Renan foi batizado. O Renan abandonou a vida passada. E hoje o Renan está aqui. Vem cá, Renan. Levanta aqui. Eu falei assim, Renan, posso contar a sua história? Você pode, pastor. Eu estou aqui. O Renan é um advogado, estudou medicina, mas mesmo assim, longe de Jesus. Numa vida completamente destruída e tomada pelo mal. Mas Jesus Cristo o resgatou. Esse é o poder que Jesus Cristo tem. Aquilo que Jesus fez no passado é o que Ele pode fazer hoje. Não é, Renan? É o mesmo poder. É exatamente a mesma coisa. O Renan é de uma família muito conhecida em Arthur Nogueira. Uma família de influência aqui na cidade. E mesmo assim, longe de Jesus, fez coisas que jamais imaginava que ia fazer. Mas agora o Renan está ao lado de Cristo Jesus. É uma coluna que Deus ergueu para manifestar o poder, a evidência de que Deus pode transformar vidas. De que Deus tem poder para restaurar qualquer pessoa, não importa nada. Vejam, eu não estou dizendo para você que o Renan tinha que ter vivido o que ele viveu, e que foi bom ter vivido o que ele viveu. Não foi bom. Você não precisa ir aonde o Renan foi, para descobrir o caminho mau, a destruição, a assolação que o diabo causa na vida de uma pessoa. Se hoje você está passando por algum problema, sofre alguma coisa, não pense em abandonar e desistir de tudo. Porque Jesus Cristo pode resolver o seu problema. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele acalma o temporal. Ele neutraliza os dardos do inimigo. Ele cura as feridas. E Ele traz de volta à vida aquilo que você precisar. Ele te chama, Ele te convida, Ele apela. De vidas que são transformadas. Evidências de um poder sobrenatural de Deus. Poder que vemos em todas as decisões, nas escolhas, nas vidas transformadas. E naquilo que Jesus pode hoje fazer por você. Mas para que Ele faça, é preciso que você primeiro permita que Ele faça. Permitir que Jesus entre no seu coração e que transforme a sua vida. Alguns anos atrás, numa série de conferências em Guarulhos, conheci a Josimar, que há 11 anos estudava a Bíblia, mas não decidia-se por Jesus. Mas num dia, num momento, ela se colocou diante de Cristo Jesus. Ela foi batizada. E hoje é aluna aqui do NAS. Vem cá, Josemar, fica aqui. Ela está no 3º ano de pedagogia. Evidências do poder de Deus. Daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus faz, do chamado e das decisões que nós tomamos de entregar a vida ao Senhor Jesus e estar ao lado dEle. São testemunhos do poder de Deus, dos milagres que Ele fez e dos milagres que Ele pode fazer por você agora. O Marcel vai cantar um hino agora. E durante o hino, eu quero mais uma vez, hoje à noite, fazer um chamado a você. Fazer um convite em nome de Cristo Jesus. O convite que eu fiz ontem, eram para aqueles que ainda não eram membros da Igreja Adventista, mas hoje não, hoje é para todo mundo. Mas é um convite muito direto, muito específico. Se hoje à noite, você precisa que o Senhor Jesus realize um milagre na sua vida. Você olha para a situação que você está vivendo e não vê saídas a olhos humanos. E você precisa da atuação sobrenatural de Deus. Eu quero lhe convidar a sair de onde você está e vir aqui à frente, porque eu vou orar por você. Eu vou interceder, porque o Cristo que fez milagres no passado, que executou grandes coisas na história, é o Cristo que pode fazer milagres na sua vida agora. Quem é a primeira pessoa que vai se levantar e vir aqui à frente dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida? Saia de onde você está e venha. Amém. Enquanto o Marcel canta, levante-se e venha pelo poder de Deus. Saia do seu lugar, você que precisa de um milagre, da atuação sobrenatural de Deus. Deus está olhando por você. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece as suas dificuldades, as suas dores. Venha, eu vou estar orando por você. Descanse, a tempestade é louca, mas descanse. Parece que ele dorme, se esqueceu de ti.
As ondas de problemas lhe fazem cair. Um grito de socorro, não ouve o consolo, resposta que o acalme, afague o coração. A luz no fim do túnel acaba de apagar-se, não vê se tem futuro, só escuridão. É aparentemente impróprio meu conselho, mas fé serve para isso, então descanse. Descanse. A hora está para chegar. Descanse. A dor da alma lento está para encontrar. A angústia aqui no peito faz faltar o ar. Será então vencida? Já vejo a despedida da sensação de solidão em seu olhar. Quem pareceu distante atua nesse instante. Sua voz, a tempestade manda acalmar. Tufão já vira brisa, o amor que tranquiliza chegou. Jesus está aqui, descanse. 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 Jesus está aqui. Jesus está aí. Descanse. Senhor Pai nosso, aqui estão pessoas que se levantaram e vieram diante do Senhor, porque precisam de um milagre. Da mesma maneira como o Senhor atuou no passado, eu sei que o Senhor pode atuar agora. E podemos abrir os nossos olhos com esse milagre já acontecido. Talvez alguém aqui está no meio de um temporal. Senhor, acalma a tempestade. Talvez alguém aqui tenha sido assaltado pelo inimigo, tem caído, recaído e não consegue vencer. O Senhor pode hoje neutralizar as forças que o inimigo lança contra a nossa vida. Ou talvez, bondoso Pai, alguém traga feridas emocionais, traumas, e não consegue, bondoso Pai, vencer, não consegue esquecer. Hoje vimos na Tua palavra que o Senhor pode curar as feridas que não cicatrizam nunca. Talvez, bondoso Pai, seja algo que morreu em nós e que precisamos rever, precisa voltar à vida. Traga, Senhor, de volta à vida. Ressuscita em nós, bondoso Pai, o amor ao Teu Evangelho, a alegria e a motivação para um dia estarmos contigo no céu. Obrigado pela manifestação do Teu poder hoje à noite. Obrigado pelas decisões que aqui aconteceram. Continua ao nosso lado, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.